Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Na imunização racional está o ponto máximo em tudo. Nela estão completas as verdades das verdades. A base é racional, ao passo que o ponto espiritual não tem base e, por isso, nunca divulgaram e nem poderiam divulgar o que agora estão sabendo. O porquê de assim serem, de assim viverem, de assim estarem cheios de contrabalanços, de dúvidas e incertezas na vida, principiando pela própria vida, porque não sabem o dia nem a hora de morrer. Só uma incerteza dessas é a coisa mais pavorosa para qualquer pessoa que se alimenta com essas rosas. A vida é de ciências sem base, cultua a prosa como um brilhante aprimorado e o primor nem em si mesmo existe. E por isso a vida sempre foi um mistério que nunca teve valor, porque não tem vontade, nunca teve dono, porque se o tivesse, os donos de suas próprias vidas a prolongariam de acordo com as suas vontades. Porfírio, a vida não tem dono? A vida tem dono, mas a gente não conhecia. A imunização racional é que vai equacionar toda essa questão que nós, na matéria, nessa vida que estamos vivendo, uma vida de experiências, é que nós vamos poder equacionar tudo isto por si. Porque o dono da vida quer nos esclarecer. O verdadeiro dono da vida é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio na nossa glândula pineal. Ou seja, eu posso dizer que, ao me conhecer, eu sou o dono da minha vida. Mas se eu não me conheço, eu não sei quem é o dono, porque não me conheço. O não me conhecer não diz quem é o dono. Então a fase espiritual e o espiritismo foram importantes fases da evolução humana para chegar neste despertar cósmico do terceiro milênio. Exatamente o conhecer a si próprio. Aí, sabendo quem é, sabe que é o dono da vida. É você mesmo quando você se conhece. E por ser o dono da vida, quando você se conhece, você não morre mais. Este é o grande objetivo da cultura racional, não mais morrer. Mas como isto é possível? É conhecer a causa e a origem e a base. As ciências do mundo não têm base porque elas não podem experimentar fora do campo material. Por isso as ciências não têm base. A base que o racional se refere é o ponto de partida, é o mundo racional de onde todos saíram para dar consequência a este mundo, por não haver efeito sem causa. E os tantos habitantes que vieram e se materializaram nesta máquina que hoje nós chamamos máquina do raciocínio, eles são os verdadeiros donos da vida, porque eles é que deram consequência à vida. Ou seja, o verdadeiro Deus do animal racional está em si próprio, mas precisa se conhecer, porque sem se conhecer, nada feito. Vai experimentar aqui, vai experimentar ali. É a vida espiritual sem definição. Jamais definiu. O mundo espiritual nunca pôde definir a vida, e muito menos o dono da vida. Mas a imunização racional pode. Aí é que nós vamos entender, pela ligação com a imunização racional, como que isto é feito. Descrever, para quem não conhece, às vezes é um tanto laborioso, muito difícil, mas podemos estimular as pessoas, porque a resposta está nesta ligação. Cada um tem a sua individualidade assegurada pela imunização racional, porque na imunização racional é que está tudo. Porfírio, as pessoas, por não se conhecerem, falam assim: eu sou o dono da minha vida e da minha vontade. De forma alguma, porque se fosse dono da vontade, ele não morreria, como eu acabei de dizer. A pessoa só poderá dizer que é dono da sua vida quando ele disser: eu não vou mais morrer, porque ninguém tem vontade de morrer. E todos esses que dizem: eu sou o dono daquilo que eu faço, eu sou o dono da vida, mas ele morre sem querer morrer. Então ele não é dono de nada, enquanto não se conhece. Mas depois que se conhece, passa a ser dono de tudo, inclusive dos crimes que praticou contra as leis naturais.
tem que se preparar para entender isso. Mas existe também a vontade, mas a gente não quer morrer. Aí é que estão os crimes que eu acabei de falar. E tem as vontades também, né? Eu vou fazer isso porque eu estou com vontade. A vontade é uma superstição de quem não a conhece. Dr. Carlos. Vontade é uma superstição de quem a tem, podendo às vezes ser satisfeita ou não. Isso é textual, né, Porfírio? Isso aí. As vontades são programadas, como a gente falou no programa anterior. São programadas pela natureza. Programadas como? Eu falei no nível neuroendócrino. Mas depois, antes disso, elas são programadas geneticamente. Antes de serem programadas geneticamente, elas estão programadas no campo biomagnético pessoal, que é quem faz a seleção dos genes. E antes de ser programado o campo biomagnético pessoal, esse habitante do mundo racional está embarcado nessas 7 partículas, nesse fluido que reproduz sempre o seu mesmo ser, desde o início do mundo, né? Então, essa programação é kármica, é astrológica. Aí a pessoa, se conhecendo, ela consegue se desmaterializar e voltar para o seu mundo de origem. Desmaterializa a energia elétrica, essa energia volta para a água, desmaterializa a energia magnética de dentro da sua aura, volta para a Terra, essa energia magnética, e aí o habitante pode voltar para o mundo racional, porque ele ficou quites com a planície. A questão é essa. As vontades são uma superstição, são postas. A mídia trabalha com magnetismo, botando vontades subliminarmente através da propaganda, né? Goebbels, que era o ministro da informação, da comunicação de Hitler, ele falava que uma mentira repetida à exaustão torna-se uma verdade, porque o animal racional é facilmente sugestionável. A sugestão é uma ciência de enganar o próximo, até enganar a natureza, né? Que na natureza tem isso, mimetismo animal, essa coisa. Isso tudo é magnetismo. Aí a pessoa tem uma vontade dessa, que ela não se conhece, e ela acha que é dona da vontade. Não, ela foi um robô da natureza. Fala, Edivaldo. A vontade é dada por quem comanda o ser humano. O ser humano sempre foi comandado. Ele sempre acha que a vontade é dele, mas a vontade não é dele. A doce ilusão, né? A doce ilusão. Se ele tem vontade disso, às vezes nem quer, mas tem a vontade que fica na cabeça. Ele tem uma mulher que ele não quer mais voltar para ela, mas fica aquela vontade na cabeça. Então quem está dando essa vontade? Não é ele. A vontade está fora dele. Ele é uma marionete, ele é comandado. Então o ser humano ele sempre foi comandado, porque ele perdeu a sua original, ele perdeu o seu espírito original. Ele era um habitante puro, limpo e perfeito, perdeu essa característica, se deformou. Então, como consequência, ele passou a ser dominado. Ele nasceu nesse mundo de matéria e passou a ser dominado. Ele passou a ser dominado pelas energias que comandam essa matéria. Desde o princípio, desde o tempo dos faraós, que era o grande magnético. Desde esse início que ele é comandado. Então, em 1935, acabou essa fase do ser humano ser dominado e comandado só pela energia elétrica e magnética. Ele agora tem oportunidade de ser comandado pela energia original dele, que é a energia racional. Por isso que a fase mudou. A imunização racional é uma consequência, é uma necessidade, porque o ser humano chegou no limite do domínio, de ser dominado. Ele chegou no ápice de ser dominado. E ele não consegue resolver essas questões desse domínio que ele tem. Ele não consegue mais solucionar isso. Porque agora entrou o comando da energia magnética muito forte. Porque saiu o comando da energia elétrica que mantinha equilibrado o ser humano. Agora ele perdeu esse controle, porque a natureza determinou que o ser humano tem que passar por essas privações, esses apertos, para ele se conhecer. Porque o ser humano ele só vai no médico se sentir dor. Se ele não sentir dor, ele não vai no médico. Ele no médico para quê? Ele não está sentindo nada. Então, o ser humano precisa se conhecer. E para ele se conhecer, ele tem que sentir dor. Essa é a dor do desconhecimento de si mesmo. Agora sim, com a cultura racional, ele passa a se conhecer. Se conhecendo, ele vai ter um outro comportamento, porque ele vai ser comandado pelos habitantes do mundo racional,
que vão passar então a dominar esse campo material. Nós podemos, Edivaldo, comparar este mundo a uma penitenciária. Este mundo é, na verdade, uma penitenciária onde todos estão se penitenciando daquilo que foi feito em um outro mundo, um primeiro mundo. E o corpo de matéria é a jaula, a cela daquela penitenciária. E nesta jaula está aprisionado, por mérito próprio, e não de um suposto criador de todas as coisas, o arbítrio, o dono do arbítrio, que se chama habitante do mundo racional, que ficou materializado em forma de máquina do raciocínio, numa jaula, dentro de um mundo que é a penitenciária. E a imunização racional é exatamente a carta de alforria pelo conhecimento, como já foi anunciado há milhares de anos, que a verdade veio para nos libertar. Está na imunização racional. É essa a grande constatação, provada e comprovada, que está na cultura racional. Por isso, precisamos realmente nos conhecer. O dono da vida está dentro de uma jaula e, por isso, nada do que ele quer pode ser feito, porque ele está preso às leis que ele deturpou, que são as leis do Pai Eterno. Criminosos nos tornamos. Então está na hora de rever a nossa sentença, que há 21 eternidades penitenciando dentro deste mundo, e está na hora da desmaterialização deste habitante. Como foi feito, como chegou aqui, é o caminho de volta. Então, na imunização racional está tudo, e não na espiritualização. Porque na espiritualização a pessoa vai ficar só trocando de jaula, mas continua na mesma penitenciária, sofrendo e morrendo por não se conhecer. Porfírio, então quer dizer que o estudo e o amadurecimento desse livro é que traz o equilíbrio e o desenvolvimento do raciocínio. A pessoa precisa, como é que se diz? Através do entendimento e do amadurecimento, não é isso, Porfírio? É que traz líquido, a ele o desenvolvimento do raciocínio. Líquido, certo e claríssimo. Somente o conhecimento é capaz de nos libertar. E temos em nós mesmos, através da imunização racional, veja, em nós mesmos, quando a gente se refere como máquina, que Sim. somos, que todos nós somos, máquinas falíveis, que vão ser transformadas, mas o dono da máquina não mais morrerá. Este é o sentido da morte, que a gente compreende muito bem. Ele não vai mais morrer porque ele não vai mais precisar de outra jaula. Porque a morte, que se chamava de morte, que todo mundo sempre disse que é uma transformação, é na verdade a troca da jaula, mas a penitenciária continua a mesma. Apenas isto. E a espiritualização nos preparou para compreender essa mudança de jaula, mas não poderia e nunca pôde o mundo espiritual, nem a espiritualização, muito menos a ciência, que é a espiritualização também, explicar a origem da penitenciária. Por que foi feita essa penitenciária? E somente o universo em desencanto poderia trazer essa revelação, porque ele é de lá, antes de ser o que nós somos hoje. Essa é a verdade contundente que cada um de nós, no seu tempo, na sua fase de evolução, de amadurecimento, provado e comprovado, com base e com lógica. Isto não é sugestão. Sugestão era outra. Exatamente. Eu estou dentro de uma jaula, minha jaula amanhã vai estar mais florida, porque o sol vai aparecer mais radiante, vai ter passarinhos e flores, etc. E a jaula continua, que é a vida da matéria, o corpo da matéria. Podemos cuidar bem dela. Aliás, precisamos cuidar muito bem dela. É bom ter passarinhos, é bom ter os dias radiantes, é bom ter toda essa alegria, amizade, fraternidade, tudo isso é importante. Serotonina alta. Serotonina alta, exatamente, aí já está a instrução médica. Mas que adianta você ser feliz numa jaula se amanhã você vai estar em outra, sem saber por que vive dentro dela? Essa é a grande questão existencial que no terceiro milênio chegou esta grande revelação. E quem é que poderia nos revelar isto? Somente um ser de outro mundo. E o ser de outro mundo chama-se imunização racional. E a imunização racional está neste livro. Está na energia da leitura deste livro. Quem não assim proceder é porque gostou da espiritualização. Estamos reformando a penitenciária para a próxima jaula, com todos os direitos humanos enjaulados.
de poderem viver melhor e com mais conforto, mas dentro de uma jaula. Porfírio, nós criamos a jaula e a gente bota a culpa em outro, né? A natureza criou a jaula em consequência do que nós fizemos. Quem transgrediu a lei do Pai Eterno fomos nós. A natureza tomou as providências para que nós não fizéssemos pior. Por isso ficamos reduzidos a uma jaula que é um corpo de matéria. Nem andar no espaço nós podemos, mas com o desenvolvimento do raciocínio vamos ter provas e comprovações que nós poderemos andar no espaço, poderemos sair deste corpo, desta jaula por alguns instantes, vamos aprender a fazer isso muito rapidamente e a civilização do terceiro milênio está chegando. E a fase do pensamento já acabou faz muito tempo. Pensar, morreu um burro com albarda e tudo. O problema é que ele volta na mesma jaula que ele estava antes. E o pior de tudo é que esta classe de jaulas, a penitenciária não tem mais como manter. O conjunto fluídico eletromagnético não pode mais manter essa jaula, que é o corpo humano. Aí vai para a jaula menor, menos apropriada, onde a energia do ser ficará aprisionada até o final de todas as jaulas. Aí a penitenciária perde o sentido de existir e tudo já pagou o que tinha que pagar, volta a ser o que era. Essa é a grande odisseia humana que nós precisamos conhecer em detalhes, em minúcias, lendo o livro Universo em Desencanto. Filho, você quer dizer com isso que não nasce mais como um animal racional, só como irracional? Essa eu vou responder. A fase seguinte é a fase de animal irracional. Aquele que não subir de classe, que não passar para a classe de aparelho racional, ele desce para a classe inferior, a classe do irracional. Então a jaula é mais apertada, hein? É de mal a mais pior, sofrida. Mais sofrida. Agora o ser humano tem a oportunidade de subir. Ele passa a ser comandado pelos habitantes do mundo racional. Ele sai da jaula. Ele vai voltar para o seu mundo de origem. E os que aqui vão ficar, vão continuar numa jaula menor na classe do animal irracional. Só mencionando, para sair da penitenciária tem que passar por um tribunal. Imunização racional igual a redenção. Isso aí. Então, conheça a cultura racional, conheça o livro Universo em Desencanto. Obrigado pela sua atenção.